Então, boa tarde, alunos da Escola Estadual Alice Madeira. Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Iniciando aí mais uma sexta-feira, e aí nesse período de Covid, né? Nessa pandemia que vem acometendo aí as escolas. Me emprestaram esse microfone, então eu estou fazendo um teste com ele hoje. E aí já fiz os testes e agora gostaria de falar de um assunto bem importante que é no mês de setembro, mas no meu ponto de vista deve ser abordado em todos os meses, em todos os dias. Um assunto que vem trazendo para a espécie humana, para os nossos adolescentes, para a terceira idade, né? É um quadro clínico, uma situação triste que deve ser retirada como tabu e ter essa discussão não somente na sociedade, mas também nos espaços escolares. Então começa aqui, suicídio, uma epidemia silenciosa, né? A gente ouve falar muitas vezes de parentes, de amigos, casos que ocorreram suicídio, e aí o suicídio ele tem que ser discutido de uma forma aberta, uma forma que todos possam entender, né, e dialogar, que eu acho que o nosso papel é prevenir o suicídio. Tudo bem? Então aqui eu abro com texto. Mesmo quando achamos que não há mais o que fazer, que tudo está consumado, ainda há muito ser feito aos que clamam por socorro. Então foi uma frase que eu retirei de um livro que retrata sobre o suicídio. Pois bem, então pessoal, vamos aqui, o mundo pede socorro. Hoje vivemos um mundo globalizado, um mundo corrido, um mundo de competições, um mundo de desigualdades sociais, um mundo entre pobres e ricos, opressores e oprimidos, um mundo de mazelas, mas também um mundo para ser feliz. Então quando a gente convive com toda essa receita de competição, de insensibilidade, hoje as pessoas estão ficando insensíveis, então isso colabora e contribui com o suicídio. Então o mundo hoje pede socorro de a gente abrir o ouvido para as outras pessoas, ouvir as pessoas, entenderem os colegas, entenderem os amigos, fazer essa porta de conexão, de conversa, de diálogo. Um diálogo fraterno, amigo, não um diálogo de julgamentos ou de punições. Então, aqui um texto também eu retirei de um livro. Nunca houve tantas evidências de que a melhor maneira de enfrentar o problema do suicídio é falando sobre o assunto, entendendo os fatores de risco, compartilhando de forma responsável as informações que sustentam as campanhas de prevenção no Brasil e no mundo. Não seria exagero dizer que essas informações podem salvar vidas, especialmente quando sabemos que a elevada intercorrência dos suicídios, 90% dos casos com patologias de ordem mental diagnosticáveis e tratáveis. Então olha aí que interessante, né? Esse dado. Então aqui eu trouxe algumas figuras e alguns dados. Cada 40 segundos ocorre um suicídio no mundo. E eu vi numa notícia que em 2020, que é o ano que a gente está passando por ele, de 40 passaria para 20 segundos. Então dobraria o número de suicídios. Aí eu não sei como que vai estar com essa pandemia, mas provavelmente deve se atingir esse índice mesmo. Então nós como professores, a escola como um todo, trabalhar esse assunto na sala de aula, trabalhar com os alunos. Eu tive um ano, claro que eu não vou comentar nem a escola, nem a cidade,
e nem também a aluna, uma aluna do 7º ano, ela estava se flagelando com gilete no pulso. Só que ela queria realizar o suicídio, né? Mas existiam outros problemas por trás disso, problemas do âmbito familiar, problemas de abuso sexual. Então o suicídio, ele muitas vezes está atrelado a outras circunstâncias emocionais. Então trouxe mais um dado aqui: 800 mil pessoas cometem 11 suicídios por ano no mundo. Ficou meio estranho isso aqui, mas depois eu vou dar uma olhadinha de novo. Então, alguns fatores de risco para o suicídio: transtornos mentais. Então, as pessoas que têm problemas emocionais, então elas são mais suscetíveis ao suicídio. Sociodemográficos, a parte local onde vive, rico, pobre. As mazelas sociais e ambientais contribuem também para o suicídio. Os psicológicos, as condições clínicas incapacitantes. Então, o transtorno de humor também contribui para o suicídio, né? Exemplo, depressão, pessoas bipolares, transtornos mentais de comportamento decorrentes do uso de substâncias psicoativas, as pessoas que fazem abuso do álcool, tanto de drogas lícitas quanto ilícitas, né? Às vezes é aquele velho ditado: enxugar as mágoas na bebida. Então isso daí deprime muitas pessoas. Então isso daí também são casos de suicídios. Transtornos de personalidade, principalmente aí o borderline, narcisismo e antissocial. Esquizofrenia, ela precisa ser tratada. Esquizofrenia é uma situação difícil. Os familiares têm que ter muita compreensão, tem que ajudar muito a pessoa com esquizofrenia. Transtornos de ansiedade e comorbidade potencializada de risco. Então você soma o alcoolismo mais depressão, né? O alcoolismo com abuso de remédios. Então essas combinações potencializam o risco do suicídio. Então essa aqui é uma universidade interessante, é lá em Glasgow. Glasgow fica na Escócia. Então tem Edimburgo do lado do Glasgow. Então é lá, de acordo com os pesquisadores da Universidade de Glasgow, 90% das pessoas que cometem o suicídio sofrem de alguma forma de doença mental. Olha lá que interessante, principalmente de depressão ou dependência de álcool e outras drogas que têm papel importante na morte. Então muitas vezes o caso de suicídio, em alguns casos, são atrelados ao uso de drogas e ao abuso do álcool. Mais um textinho aqui. A depressão é o diagnóstico mais comum em suicídios consumados. Então, quando se tem o suicídio, ele está atrelado à depressão. Todos sentem deprimidos, tristes, solitários e instáveis de tempos em tempos. Mas, marcadamente, esses sentimentos passam, tá? A gente tem as oscilações dos nossos sentimentos, mas essas oscilações, em certo momento, passam. Contudo, quando os sentimentos são persistentes, interferem na sua vida normal, usual da pessoa, e eles tornam-se sentimentos depressivos e levam ao transtorno depressivo. Então, os nossos sentimentos, eles muitas vezes vão passando. Agora, quando não passa, acaba se tornando um problema. Então, o mês de prevenção do suicídio é setembro, chamado mês amarelo. Mas como eu comentei com vocês, todo dia é um dia de discutir, todo mês é um mês de estar se retratando sobre o suicídio. E pessoas que pensam em suicídio, a melhor maneira é falar, conversar com o próximo, procurar apoio, procurar ajuda. Eu já vi grupos no Facebook estimulando o suicídio, que eu sou totalmente contra. Tinha até vídeos de baleia, umas coisas da Rússia. Mas existe também uma grande maioria que está trabalhando na prevenção, está trabalhando na vida, trabalhando no amor crístico que todos nós temos.
Então esse é o nosso caminho como professores, como educadores, como assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, é trabalhar o amor crístico, é trabalhar esse amor universal que tem entre todas as pessoas, indiferente da sua religião, se é católico, se é budista, se é espírita, se é evangélico. Então todo mundo unificar esse amor ao próximo. Então aqui é preciso falar sobre isso abertamente, pois ainda é um tabu entender as causas e providenciar o apoio necessário a essas pessoas. Então o Brasil hoje, nessa tabela do ranking aqui, o Brasil é o 8º país, números absolutos de suicídio. Suicídio ele é alto entre os homens, eu vou comentar aqui com vocês, de 18 a 24 anos, e também na faixa etária da terceira idade, ali acima de 65 anos de idade. Então aqui o Brasil se encontra, né, desde 2012, né, essa tabelinha aqui, o 8º país que ocorre o maior número de suicídios. Então as razões, olha lá, podem ser bem diferentes, porém muito mais gente do que se imagina já teve uma intenção em comum. Isso aqui é um trabalho da Unicamp. Segundo um estudo realizado pela Unicamp, 17% dos brasileiros em algum momento pensaram seriamente em dar um fim à própria vida. Ficou com um errinho aqui, ó. Depois eu vou tirar.